discutindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, quinta-feira, 15 de maio. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, 15 de maio é dia do assistente social, dia também do gerente bancário, Dia Internacional das Famílias. Essas são as datas aí deste 15 de maio. Muito bem, você que está conosco, Deus abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho, enfim, que seja um dia muito especial para você, para todos nós. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a recomendação bíblica. Lembrando que se você ainda não baixou o aplicativo da Melodia, tá na hora para você ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência, com aquele som de qualidade e ouvir também em qualquer lugar do mundo. É pelo aplicativo. Vai lá no site da Melodia, melodiaconquista.com.br, tem lá o nosso banner lá, um banner grande lá para você clicar e baixar o nosso aplicativo. Clicou no banner e já começa a ouvir a rádio, tá? Aí aparece a janelinha para você fazer o download, fique à vontade, tá bom? Fique com a Melodia aí no seu bolso, tá certo? Bom, na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Marcelino, Ventura, ouvintes da Melodia nesta manhã. Uma satisfação estar aqui, nesse dia típico da nossa cidade, com esse frio abençoado. Conosco também o pastor Marcelino Santos, Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia, pastor Ventura. Só fazendo uma correçãozinha, Marcelino Andrade. Que tá Santos aqui pra mim. Tá então, Santos, é Marcelino Andrade. Vamos corrigir. É porque eu fico querendo trazer você pro meu time, será? Meu Deus do céu. Gilaelson Santos, Marcelino Santos. Mas, enfim... Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Melodia, que Deus abençoe poderosamente, que essa manhã venha ser uma manhã de crescimento, sabedoria e graça de Deus aqui neste lugar. Muito bem, conosco também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gila, pastor Orlando, pastor Marcelino Andrade. Satisfação, como dizia o meu irmão, inenarrável estar com vocês aqui. E um abraço a todos os ouvintes da Melodia FM nessa manhã. Vou pedir ao pastor Marcelino, então, que apresente o nosso debate ao Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, lhe pedimos sabedoria, Senhor. Nós temos aqui, ó Deus, experiências, carregamos alguns conteúdos, mas nós sabemos que precisamos aprender dia após dia. E que nessa manhã venha ser uma manhã de aprendizado, Senhor, que o Senhor venha nos instruir, nos inspirar, assim como Salomão poderia ter pedido tantas outras coisas, ele pediu sabedoria. E nessa manhã é o que eu lhe peço, sabedoria para os ouvintes e sabedoria para nós que estamos aqui nessa bancada. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ao caso comum, aspas aqui. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É o texto aqui citado, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas afinal, como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele? É o que vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, a nossa relação com o dinheiro, ela tem uma atenção bíblica, pastor Orlando.
Esse texto aqui de 1 Timóteo 6,10 diz que é possível se desenvolver uma relação de amor, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Qual é o problema, pastor Orlando, que muitas vezes a gente se embaraça nessa relação? Pastor Gilaelson, demais ouvintes da Melodia, eu vejo que essa temática de hoje é muito contemporânea e pertinente para os nossos dias, porque se nós formos observar, toda a sociedade ela tem uma motivação. Um dia desse aí atrás eu peguei um ônibus e quando eu estava andando dentro do ônibus, né, olhando pela janela, eu vi o movimento das pessoas nas ruas, pastores, né? Gente andando correndo, gente de bicicleta, gente de carro, gente de ônibus também junto comigo ali, e todos com motivação de resolver algum problema. Ah não, vou marcar um exame, vou comprar uma roupa, vou pagar uma promissória, vou no banco abrir uma conta, né? A cidade movimenta com uma motivação, com um propósito. E esse propósito, se nós formos observar, sempre culmina na busca por algo financeiro ou por um retorno financeiro. A nossa motivação de vida é assim, para nós vivermos hoje na sociedade, a gente precisa de um ganho financeiro. Interessante que hoje a juventude, eles procuram muito os estudos para ter uma estabilidade financeira. Ah, não, quero fazer concurso. Poucas pessoas querem empreender, igual o pastor Marcelino, né? Dedicar ali na infância, na juventude, talvez ralar muito para depois ter uma consequência do seu trabalho através de um empreendimento. A maioria quer uma estabilidade financeira, por quê? Porque através da estabilidade financeira vai ter um dinheiro garantido, não vai se preocupar muito, pelo menos aparentemente falando, né? E vai ter a solução para a maioria dos seus problemas. Quando Paulo fala a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Jesus vem e fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você odeia um e ama outro, ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Ou seja, não tem como nós servirmos a Deus e termos um amor ao dinheiro. Se tem amor ao dinheiro, você está odiando a Deus. Está odiando seus princípios, está odiando a sua vontade dentro de nós e através de nós. Mas aí é onde vem o que o Senhor nos ensina também, pastor Ventura, a chamada mordomia. Nós somos aqui administradores das coisas do Senhor, né? Tem um curso que eu fiz junto com minha esposa há um tempo atrás, depois nós fizemos com adolescentes, enfim, que faz parte da Universidade da Família, que se chama curso CRAU, talvez os irmãos já ouviram falar, né? Que traz muitas bases bíblicas de como nós administrarmos os recursos que o Senhor tem nos dado. Então hoje, o que eu acredito que tem faltado na sociedade é esse entendimento de mordomia, que nós somos aqui meros administradores das coisas do Senhor. A partir do momento que você começa a focar muito, tem gente que se embrenha assim em um foco profissional, financeiro, de tal forma que esquece das coisas do Senhor e da própria vida cristã, do seu relacionamento com Deus. Aí é que está o mal. Aí é onde está a raiz de todos os males. É quando você tira Deus do centro de todas as coisas e começa a colocar um propósito, seja ele ministerial, seja ele profissional, seja ele político, seja ele social, acima da vontade de Deus. E esses propósitos todos têm um envolvimento financeiro por trás. Porque a nossa sociedade vive em torno disso. As pessoas correm dia a dia em busca de dinheiro, em busca de um recurso, né? Até quem está em casa sem fazer nada está pensando em algo financeiro também. Então eu acredito que é um ponto, como eu disse no início, contemporâneo e pertinente para nós debruçarmos e extrairmos o máximo de princípios bíblicos a fim de que a gente venha permanecer com o nosso coração em Deus e deixar isso como consequência. Quando Jesus diz também, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo sobre algo financeiro também, sobre retribuições de bens, de coisas materiais, que às vezes tem essa lógica invertida, né? Tem pessoas que dizem, não, depois que eu parar de trabalhar, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor, eu vou começar a evangelizar. Eu tenho um irmão na fé, que ele falava muito isso, ele é um empresário bem sucedido na cidade, né?
e ele fala assim: quando eu me aposentar, eu vou dedicar 100% do meu tempo integral para a evangelização. E por que não dedicar agora? Resultado, isso deve ter uns 15 anos que ele falou isso. Até hoje não aposentou e até hoje não está 100% dedicando ao Senhor. É um servo de Deus, é um homem de Deus, mas não conseguiu dedicar 100% porque ainda seu coração ainda está naquelas coisas, nos bens, nas posses, né? Nas muitas riquezas desse mundo, que ficará tudo aqui. A gente sabe que a gente não vai levar nada daqui, mas que o Senhor nos ensine a administrarmos os bens para a glória dele. Muito bem. 11 horas e 22 minutos. Pastor Marcelino, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa que eu fico pensando, e aí vai para quem tem um produto para vender ou para quem presta um serviço. Por que tudo tem que ser pelo dinheiro? Claro, você presta um serviço, você vende um produto, você tem que receber. Mas para você não deixar esse domínio do dinheiro evidente, não seria interessante criar uma cota e dizer assim, não, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou tirar uma parte, porque não tem que ser tudo pelo dinheiro. Seria uma forma de dizer, não, o dinheiro não é soberano assim. Ou não, pastor Marcelino? Acredito sim, isso aí que você está falando. Eu acho que a gente que precisa ter um coração voltado a doações, a abençoar pessoas, tanto instituições, tanto pessoas como família. Infelizmente, como o pastor falou, a sociedade ela está procurando. A pessoa está em casa hoje, ela está pensando no dinheiro. Hoje eu fui visitado, estava na empresa, uma pessoa chegou lá procurando um catador de reciclagem. E na hora eu estava muito ocupado. E eu falei, não, depois você passa aqui que eu não tenho como lhe atender agora. Mas na hora que ela virou as costas, eu fiquei com o coração partido. E eu fui lá e peguei uma parte, né, do material que eu tenho na empresa e entreguei na mão daquela pessoa. Foi o que ela acabou de dizer. A gente tem que se desprender mais das coisas. Tem que desprender, tem que doar, tem que ofertar. Porque muitos pensam que hoje a oferta da igreja é o dízimo. E não é isso. É muito mais que isso. Dízimo é... Você tem que fazer o dízimo, você tem que dar o dízimo. Mas pode muito mais. Eu sei que tem pessoas que não têm condições, estão vivendo no limite, amém. Mas tem pessoas que têm condições e não estão fazendo. Não está ajudando, não está doando. Eu coloquei no meu coração alguns projetos de vida em relação a doações e graças a Deus eu tenho feito. Tem hora que eu passo até necessidade, dificuldade. Você sabe que o empresário tem hora que ele está bem, mas tem hora que ele está mal. Mas se você prometeu, você tem que cumprir. É verdade. E tem hora que eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer para honrar com a palavra que eu dei para essa pessoa? Eu prometi a ela que eu ia doar para ela. E agora o que eu faço? Eu passo aperto. Eu honro a minha palavra e depois Deus tem provido todas as coisas. Mas eu acho que é interessante a gente se educar. Se a gente não educar o coração, tem gente que não consegue dar R$1 para ninguém. Ele não consegue dar R$1 para ninguém. Ele tira o que ele puder, mas ele não consegue doar R$1 para ninguém. E eu acho que é importante a gente educar nossa mente, nosso coração a doar. Doar não só em igreja, que igreja, como eu já falei, né? É um princípio que a gente tem, devolver dízimo, devolver oferta, dar oferta. Mas fazer de tudo, para poder servir a sociedade. Com amor no coração. Eu acho que tudo isso aí se resume ao amor. Porque se a pessoa não tiver amor, ela não faz nada por ninguém. Ela não faz. Pode ser um irmão de sangue, pode ser um parente. Se a pessoa não amar, ela não contribui, na minha opinião. Muito bem. São 11 horas e 25 minutos. Como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele? 11 horas e 25 minutos. Como cuidar do dinheiro sem ser escravo dele? É isso aí. Ô, pastor Ventura, mas e aí? Você lidar com o dinheiro sem deixar ele te dominar, mais ou menos é isso, né? Quando é que eu posso identificar que o dinheiro está me dominando, pastor Ventura? É quando ele é o principal na vida do cidadão. Aí você vê que ele está realmente dominando, né? O pastor Orlando falou uma coisa interessante aqui na questão da sociedade como vive hoje, a questão da busca incansável por ter. A gente sempre fala sobre essa questão, né?
o ser já ficou de lado, o importante hoje é ter. E essa semana eu estava observando nas rodas de conversa que a gente para, né, ter aquele momento de comunhão, não se fala mais em outros assuntos, a não ser que, eu comprei tal coisa, eu tô a casa tal, o terreno tal, o sítio, não sei o quê, então eu pego isso, faço aquilo, não se fala em outra coisa, né? Então aí você percebe que a pessoa ela não tem mais uma vida, que o foco é Deus ou a família, mas o foco é lucro, é ganhar, né? E 1 Timóteo 6,17, né? Ele ensina que a gente deve depender de Deus, totalmente de Deus e não de riquezas. E a gente percebe hoje, infelizmente, é isso aí que a gente está vendo. O que precisamos fazer é entender que o homem, tudo que ele tem, tudo vem de Deus. Como disse Orlando aqui, somos mordomos, né? O Senhor é o dono de tudo. Mas a gente precisa entender isso, porque hoje a grande maioria se desviou da fé por causa disso. Por causa do amor ao dinheiro. É evangelho que confronta, é evangelho que deveria ser pregado, não tem sido pregado. E aí, quando a gente fala, tem que falar nisso, não tem jeito. A gente precisa voltar aos ensinamentos nas escolas bíblicas, nas igrejas, para que a gente possa entender que isso vai levar ao quê? Tem levado muitas pessoas a doenças psicossomáticas, muita gente tem aí adoecido porque tem se frustrado, não consegue o que pensa que vai conseguir, né? E estão esquecendo de Deus. O 6,16, ele fala muito claro que muitos desviaram da fé, né? Por causa dessa busca. E a gente precisa rever isso aí, os conceitos sobre essa questão de ter no meio dessa sociedade. Como eu disse, nas rodas de conversa não se sai mais conversas saudáveis. É só a busca incansável de dinheiro. Tem gente que não pensa nem em aposentar. Deus, e você essa semana falando de me aposentar, o pessoal fala, aposentar para quê? Vai ficar parado. Aí você pode ganhar dinheiro, você não vive, não tem tempo. Acho que foi você que falou lá na igreja, falando sobre a questão do tempo, que alguns dizem que tempo é dinheiro, né? Tempo não é dinheiro, não. Tempo é para você viver, para você... qualidade de vida, é você ter relacionamento com Deus. E as pessoas não têm. Tem muito mais tempo buscar dinheiro. Isso tá demais. 11h28. Quando eu falo assim de uma pessoa, da gente não deixar tudo pelo dinheiro, somente pelo dinheiro. Uma certa época, pastor Orlando, eu estava em um hospital aqui da cidade. E ali, aguardando a minha vez, chegou uma pessoa que precisava fazer um procedimento. A pessoa perguntou quanto que era o procedimento. Aí a pessoa falou, é tanto. Aí a pessoa falou assim, já tem muitos anos isso, tá faltando R$5. Infelizmente não posso. Isso para uma instituição, talvez você possa considerar até normal. A instituição visa lucro. Mas assim, e quanto a nós, cristãos? Como é que funciona isso, cristãos? Você diz em que sentido, assim? No sentido vai ser assim mesmo? É olho por olho, dente por dente? Só faço se tiver o... Isso é inadmissível, né? Uma postura dessa... de um cristão que conhece a palavra, que entenda que, como o pastor Marcelino falou aqui, né, nós temos que ter essa educação e esse princípio de doar, né, de ser doadores, porque nós fomos adotados, né, por Deus. Nós fomos tidos por filhos, somos filhos, mesmo não tendo capacidade e nem merecimento nenhum, o Senhor nos colocou na condição de filhos, né? Ele se doou por nós. E eu acredito que o princípio máximo da vida cristã é doação. Assim como Cristo se entregou por nós, nós precisamos nos entregar pelo próximo. E entregar não é só você falar de Jesus, você estar em um púlpito pregando. É você no dia a dia, nos momentos em que não tem nenhum holofote, estar mostrando esse Cristo através da nossa atitude cristã. Porque o verdadeiro púlpito que a gente deve pregar, primeiramente, na minha visão, é o púlpito do nosso lar, que não tem madeira, não tem microfone, não tem um altar para ninguém estar vendo. E os outros púlpitos são o púlpito da nossa vida,
da nossa caminhada na sociedade, da atividade profissional onde a gente está, quando a pessoa bate até a nossa porta requerendo uma ajuda. Esse é o verdadeiro púlpito do cristão. É aquele púlpito que não tem parede, não tem iluminação, não tem câmera, não tem transmissão ao vivo, não tem live, não tem curtida, não tem comentários. E é nesse púlpito aí do secreto que o Senhor quer que nós venhamos externar e expressar o cristianismo através dos pequenos atos. E quando a gente se prende ao que a sociedade vive, fica difícil da gente mostrar o Cristo. Certa feita teve uma marcha para Jesus, no tempo que nós estávamos ali à frente dessa programação, que Deus nos levou ao seguinte tema: na contramão do mundo. E ali a gente fez aquelas camisas e fomos marchar com essa temática, Pastor Ventura. Na contramão do mundo. Por quê? O cristão, ele vive na contramão. Enquanto todo mundo está dizendo, não, o caminho para a riqueza, para a prosperidade, para o crescimento é esse aqui. O Senhor vai falar, não, não é esse. O caminho é o inverso esse. As pessoas estão procurando as coisas dessa terra. Então nós temos que procurar aquilo que é eterno, né? Aí o Evangelho de Lucas, capítulo 16, o verso 11 diz assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha que coisa forte o Senhor está falando para nós. Se a gente não tiver maturidade, sobriedade, sabedoria para lidar com aquilo que Deus tem nos dado aqui, como é que Ele vai confiar as coisas eternas para nós se a gente não está tendo sabedoria com as coisas aqui deste mundo passageiro? Então, num caso como desse, pastor Gilaelson, o Senhor requer nós estarmos expressando, vai requerer, né, de nós, a expressão máxima do cristianismo, que é realmente sermos ofertantes, né, de uma forma espontânea. E quando eu digo ofertante, necessariamente nem sempre é o financeiro, é o dinheiro, mas é principalmente com a nossa vida, com o nosso abraço, com a nossa disponibilidade, né, com a nossa vida cristã. Tem pessoas que não querem dinheiro, elas querem um ouvido, elas querem ser acolhidas, elas querem ser inseridas talvez em um meio social. Quantas pessoas diariamente, queridos, eu falo isso aqui para você, não sei se o pastor Marcelino já está também nesta vibe, como diz os jovens aí, né? Porque depois que você entra na vida pública, você coloca à disposição, pastor Marcelino, as pessoas acham que você pode resolver todos os problemas da vida dela, né? É como se fosse a porta da esperança do Silvio Santos, que tinha antigamente, né? Quando se lembra aqui, acho que é da época do pastor Gilaelson. A porta da esperança. E aí, o número de currículos que eu recebo diariamente, de pessoas que querem trabalhar, pastor Ventura, pastor, arruma um emprego para mim. Eu fico feliz porque são pessoas que querem viver dignamente, né? Mas são pessoas que querem um mínimo de atenção. E uma delas, eu falei esse dia, eu não tenho uma vaga nesse perfil seu, mas vou cadastrar no meu banco de dados aqui e assim que tiver alguma coisa eu posso estar lhe indicando. Pastor, obrigado, só por você ter me ouvido, me atendido, eu já estou feliz. Então tem pessoas que querem isso, elas querem serem acolhidas. E isso aí faz parte dessa mordomia, né, dessa administração das coisas terrenas que o Senhor quer que a gente administre. Muito bem. 11 horas e 35 minutos. Vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia desta quinta-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Vem no Zap do Mateus e receba as ofertas direto no seu celular. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta a 11h37 na Melodia. E aí, como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele? Bom, ô pastor Marcelino, eu acho que a questão passa muito pela cobiça. Porque o coração, se ele está nesse nível da cobiça pelo dinheiro, é interessante que a cobiça é um sentimento que nunca se farta, né? Por mais que a pessoa consiga, por mais dinheiro que ela tenha, ela quer sempre ter mais. Parece um abismo sem fim. Aí é os gananciosos, né? Aqui em 1 Timóteo 6, no 7 diz assim: nada, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. O 8. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Aqui eu acho interessante nesse versículo 8, tendo o que comer e o que vestir. Aqui está bem claro, tendo o que comer. Mas para ter o que comer ou para que vestir nos dias de hoje é preciso trabalhar. Aqui não está dizendo que você tem que ficar parado, sem fazer nada. Aqui está dizendo, tendo o que comer, tendo o que vestir, esteja satisfeito. Eu vivo em experiência, que eu fiz um projeto de vida, pastores e Laís. Fiz um projeto de vida com 20 anos, eu falei, Deus, eu quero parar com 40. Eu trabalhei para isso. Fiz de tudo, me esforcei, lutei. E mesmo aos 40 anos, hoje, recentemente completei, ontem na verdade, 41. Parabéns, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Assim, eu vi que foi possível chegar nessa situação, mas eu tive que trabalhar muito. Tive que me esforçar. Mas hoje, eu com 41 anos, eu tenho a possibilidade de ganhar muito mais dinheiro pela experiência, pelo know-how e por tudo que eu conquistei. Só que eu tô com o pé no freio. Sabe isso que é brincadeira? Você botar o pé no freio, você vê proposta, serviço grande chegar na tua porta e você falar, não quero. Hoje eu tô com o pé no freio. Até isso é difícil. Só que para isso eu tenho 20 anos educando a minha mente. Porque você nunca vai chegar para uma pessoa que nunca pensou nisso e vai falar, aposenta amanhã. Ela não aposenta, ela não para, ela pode ter o dinheiro que for. Ela não para. Nós temos que educar a nossa mentalidade, treinar a nossa mente. Hoje eu tô com o pé no freio porque há 20 anos eu vinha falando comigo mesmo. Eu vou parar. Tem pessoas que estão no meu redor, que estão morrendo de trabalhar e diz que não para de trabalhar. Tem condições de parar, de deitar numa rede, descansar. Sentir cansado o dia, vai para uma rede, o cara não vai, ele morre trabalhando. Mas a gente tem que educar. Se a gente não educar a nossa mente, eu digo por experiência própria que eu estou vivendo isso. Uhum. Agora sim, porque quando a pessoa entra nessa meta de ganhar dinheiro, ela pode ganhar de um lado, mas pode perder do outro, né? Sim, que a própria fala está falando. Você vai ganhar, mas isso é uma raiz que vai te trazer amargura. Porque não tem fim, irmão. Eu falei pro irmão meu, irmão, para com isso. Você já está chegando em 60 anos, velho, desse jeito. Sem condições de descansar e você está desse jeito, trabalhando dessa maneira. Eu falei, para com isso, educa a tua mente, moço. Você tem condições de parar. O que é parar? É estar satisfeito com o que você tem. Porque se você querer fazer novos projetos, novas situações, não vai parar nunca. Trabalho nunca para, pastor. Serviço sempre tem. Mas e o descanso, a qualidade de vida? Você passar uma tarde... Eu não tinha tempo de meditar na palavra. Na empresa, quando eu estava no auge, há um ano atrás, eu não podia estar aqui com vocês. Eu não tinha tempo de pegar Eu ia para a igreja com o que eu tinha no coração. Ministrar uma palavra. Deus dava graça e a gente ministrava. Mas eu não tinha condições de parar. 6 horas da manhã, já estava de pé, fazia o café, ia para a empresa, só voltava às 6 horas da noite. Como é que eu tenho um tempo de qualidade de parar assim 2, 3 horas para meditar, fazer um texto?
E ainda tem outra condições. coisa, pastor Marcelino, é que talvez quando a gente fale parar, a pessoa interprete de outra forma, mas vamos colocar também diminuir o ritmo. Diminuir o ritmo. Porque eu assim, falei bem claro, pé no freio, né? Pé no freio, diminuir o ritmo. Por quê? Muitas vezes as pessoas, elas adoecem e elas querem continuar no mesmo ritmo. Aí é que tá o problema. Elas envelhecem e querem continuar no mesmo ritmo. Isso não é normal, né? Não é normal. Ganância desenfreada, na verdade. Aí já é desenfreada, não é freada, né? Desenfreada. E igual você falou bem claro aí, não é botar o pé no freio. Porque eu sei o que é botar o pé no freio e parar. Eu tentei, estou falando por experiência. Eu tentei parar 100%. E vi também que não é assim. Eu estava meditando isso hoje. Eu falei, meu Deus, eu achava que eu, com a condição que eu tenho hoje, eu ia botar o pé no freio, ia parar a máquina e ia viver. É porque, pastor, difícil. a ociosidade também faz mal. Sim, sim. Você não pode parar as suas atividades. Uma coisa é parar de ter a rentabilidade que você tinha ou está tendo. Outra coisa é você parar de atividade, igual você falou, e ir pro rede. Não é assim. Não é assim. Tem que ter uma outra atividade, porque isso aí vai causar também, o pastor Ventura falou, doenças psicossomáticas e talvez pode levar a pessoa até a uma morte precoce. É igual desmamar um remédio. Sim, sim. Você tem um remédio que você toma e você desmama de vez. Tem a graduação que você precisa estar diminuindo aos poucos o remédio, senão você passa mal. É como eu falei, eu vivi a experiência de tentar parar 100% e vi que não é assim. Não funciona. Você tem que estar servindo, você tem que estar trabalhando, você tem que estar ajudando. E eu vi que hoje eu estou com o pé no freio, mas eu não consigo parar a máquina 100%. Porque se parar a máquina 100%, a máquina enferruja. Agora, pastor Ventura, e como é que eu posso honrar a Deus com as minhas finanças? Essa semana eu estava vendo um texto lá em João 3, João 2, casamento de Caná da Galileia, quando se dá início, né, aos sinais de Cristo. E eu tenho até uma polêmica depois para a gente lançar aqui na questão do primeiro milagre de Cristo. Depois a gente vamos fazer uma polêmica aqui, que isso vai mudar alguns conceitos. E eu estava olhando a primazia. Ali você vai ver que há uma palavra lá no final do versículo 2 que diz assim, e Cristo principiou, que vem de princípio, né? Que vem de primazia, de primeira, de primícia, os seus milagres. Cristo, ele colocou a primícia dos seus milagres, em um casamento, para que aquela família não fosse estigmatizada como uma família que desonrava os seus convidados e nem fosse envergonhada como foi no início, né? No início, quando o Cristo era o Deus que cria, agora ele não cria, ele transforma. Aí eu estava falando sobre isso. Colocar Deus em primeiro lugar sempre, Gila. A gente tem que aprender a colocar Deus como sendo o nosso bem maior. Aí a gente consegue fazer isso. O pastor Marcelo estava falando aqui, eu estava vendo que a verdadeira satisfação da vida não é a abundância de bens. As pessoas hoje, é notório isso, a gente vive numa sociedade que é uma competição. A competição começa dentro da família, entre os irmãos, aí passa para os vizinhos e passa para a sociedade de forma geral. A gente vive numa sociedade de competir. Eu tenho a melhor casa, o melhor carro, entendeu? Eu tenho um sítio, eu tenho uma chácara. É assim, infelizmente. E isso força você a querer conquistar. Se você não estiver centrado em Deus, como Ele sendo o seu bem maior, você se frustra, você luta, você não para, você acha que o seu patamar de vida tem que ser o melhor. Hoje você olha para algumas pessoas que vivem com salário mínimo, um casal, cada um ganha um salário mínimo, vive bem. Aí você olha em contrapartida, outros têm 10 mil, 20 mil e vive com uma corda no pescoço. Por quê? Pela competição. É porque tem um detalhe também, pastor Ventura, que a gente pode colocar nessa sua fala, é que quando você começa a fazer aquisições do tipo, vou comprar isso, comprar aquilo, isso. As aquisições têm um custo para manter. Isso. Aí você vive agora para manter suas aquisições. Um pastor, uma vez, ele falou uma coisa, que as pessoas adquirem uma coisa, ele falou assim, mais ou menos isso, adquire uma coisa para mostrar para o outro e para se dividir, para pagar com o que não tem, mais ou menos isso. É o que a gente vive hoje, né? A gente vive dessa forma. Então, assim, eu acho que a receita aí é colocar Deus em primeiro lugar.
Deus é o seu bem maior, Deus é o meu bem maior, né? Eu colocando Deus, eu tendo isso como foco, Deus, porque o pastor Orlando falou uma coisa aqui interessante. A gente conquista tanta coisa, e às vezes vai gastar o dinheiro no final para cuidar da saúde, né? Não teve tempo com a família. Eu conheço pessoas que não têm tempo com a família, que passam meses viajando, não tem tempo com a família, não tem tempo com os filhos. Na semana, meu filho chegou para mim, o Gabriel mais velho, e falou assim: pai, é porque em determinada situação não teve o pai presente. Rapaz, quase eu choro, porque eu estou presente com ele, eu quero saber sobre a questão de como ele, se ele está gostando de uma menina, como é que está na escola. Eu brinco com ele, eu saio com ele, eu vou para academia com ele. Isso não tem coisa que pague isso. Verdade. As pessoas buscando, não tem tempo de viver a família, de usufruir do bem maior, que é essa vida familiar, essa busca por Deus. As pessoas, isso tem desviado, as igrejas estão cheias, pastor Gila, de pessoas vazias. Pessoas que não buscam a Deus, não têm relacionamento com a família, vai porque é uma coisa rotineira. Domingo eu tenho que estar na igreja, porque minha mulher vai estar, porque meu esposo vai estar. E ela está vivendo uma vida ao léu aí. Muito bem. Vamos lá, pastor Orlando, vamos na prática agora. Assim, a gente está falando de honrar a Deus com as minhas finanças. Vamos pensar no nosso lucro, né? No nosso lucro. Como é que a gente pode honrar a Deus com o nosso lucro? Porque assim, o lucro que a gente tem, os rendimentos, será que é só para ser gasto conosco mesmo? Isso aí não seria egoísmo? Como é que eu posso compartilhar um pouco do que eu tenho ganhado? E tem gente até que admite: Deus tem me dado tanto. Sim, mas Deus tem lhe dado tanto para quê? Né? Eu fico pensando na história do jovem rico, né? Na verdade, o que Jesus falou para ele ali é: compartilhe o que você tem com os mais pobres, né? E aí ele vai e baixa a cabeça, não está disposto a isso, né? Verdade, pastor. Esse versículo que eu li anteriormente, Lucas 16:11, quando diz que se nós não tivermos administração com as coisas aqui dessa terra, como vai nos ser confiadas as coisas eternas, né? A administração financeira, eu acredito que deveria ser, pastores, uma matéria irrevogável do discipulado cristão, à luz da Bíblia. Administração financeira à luz da Bíblia. Às vezes a gente ensina muito o cristão novo, o novo convertido, né? A ceiar, a importância do batismo, a questão do pecado, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Enfim, esses princípios básicos. Mas a gente não passa ensinamentos sobre namoro, sobre casamento, sobre administração financeira. Não sei se vocês sabem, mas saiu uma estatística um tempo desse, salvo engano, do próprio IBGE, que 70% dos divórcios que acontecem no Brasil é por questão financeira. 70% do divórcio no Brasil é questão financeira, ou seja, casais novos que entram naquela euforia, naquele ânimo, naquela alegria para se casarem e às vezes até no próprio casamento já contrai dívida para fazer a cerimônia do casamento, porque hoje tem essa competição de cerimônia, você precisa mostrar que o seu casamento vai ter uma luz boa, vai ter uma foto boa, tem que ser num ambiente hoje rural, né, num sítio, aí você vai alugar, os padrinhos tem que ser no padrão assim, né, as roupas, pajem, enfim, tem que ter um drone, tem que ter aquilo, muito caro. Essa competitividade da sociedade que a gente vive, que vem fomentada e aumentada pelas redes sociais, pela mídia que a gente está inserido dentro dela, faz muitos casais já entrarem no casamento endividado. E ali começam as brigas por conta das finanças. Não é uma questão sexual, não é uma questão talvez de compatibilidade, mas é questão financeira. E o marido, como nós entendemos biblicamente, por ser o cabeça, o principal provedor do lar, e não ter essa sabedoria, muitas das vezes por não ter sido instruído com essa administração financeira, acaba tendo essa dificuldade na relação do casamento por conta da administração. Então eu acredito que a administração financeira vai nos levar a entendermos que aquilo que a gente ganha deve ser separado, primeiro, o que é do Senhor para ser devolvido, né? Segundo, as contas prioritárias do lar que deve ser pago, e terceiro, sim, devemos ter uma parte destinada para ajudar o próximo.
para uma oferta, enfim, para alguma pessoa que esteja necessitando, para uma questão medicamentosa, de saúde, que a nossa família possa estar passando. É o prever o dia das vacas magras também. Toda família tem que ter essa administração. E isso tem que ser feito na ponta do lápis, queridos. Não pode ser na cabeça, tem que botar um papel na mesa e ir ali e anotar tudo. Certa feita, há uns anos atrás, quando eu decidi ingressar na vida pública, eu pedi a exoneração de um cargo público que eu tinha no governo do estado para mim assumir a nossa candidatura. E aquilo implicou na minha redução financeira no ano de 2020, no meio da pandemia. Eu sentei com minha família em casa e falei, a partir de hoje a gente não vai poder mais fazer isso, nem isso, nem isso, porque papai está entrando aqui, falei com os filhos, né, com a esposa, em uma outra missão, e essa missão vai reduzir nosso gasto. Então a gente vai ter que reduzir a nossa saída, um restaurante, uma outra coisa. Então esse papo parece ser talvez simples, mas deve ser aberto assim na mesa da nossa casa, com a família. Então você que está me ouvindo, nos ouvindo nessa manhã, tenha essa pauta como uma pauta principal no seu culto doméstico, no seu culto do lar. A vida do cristão não é feito só de oração e de idas à igreja. Isso aí são princípios, a oração, mas tem que ter conversa aberta sobre dívidas, sobre compromissos, sobre aquilo que precisa ser consertado até para que o Senhor dispense novas bênçãos. Porque tem pessoa que quer ser abençoada, pastor Marcelino, e corre atrás da bênção e participa de 7 semanas de oração, campanha do milagre, campanha daquilo, mas está devendo a cidade toda, não procura primeiro tapar as brechas para depois pedir as bênçãos do Senhor, né? Aí não funciona, não tem como funcionar. Então você tem que consertar aquilo que financeiramente você deixou entreaberto. Tem pessoas que querem até fugir do problema. Vou mudar de cidade, vou mudar de casa para ver se resolve o problema. Isso não resolve. Não resolve o problema. Muito bem, gente. 11 horas e 53 minutos. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Marcelino? É igual o pastor falou aqui, né? Não adianta mudar de casa, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país, não adianta mudar de família, fazer divórcio, casar com outra mulher. Você vai casar 2, 3, 4, 5 vezes. Você tem que mudar de vida. Educar a sua vida. Fazer uma autoanálise. Eu sei que não é fácil, às vezes até por falta de algumas... Não é falta de profissional, às vezes é a falta de um conhecimento, porque tem pessoas que não buscam um profissional, uma ajuda. Mas eu acredito que se você for olhar para a Bíblia já vai te orientar em todas as coisas. Então busque na palavra, você que está nos ouvindo, busque na Bíblia, busque esse entendimento. Não adianta você querer ter tudo, você querer se lançar numa ganância desenfreada, em projetos até, dizendo assim, malucos. Não é a hora. Você tem que entender o tempo certo de todas as coisas. Se você viu que não tem condições de avançar com esse projeto, seja humilde, dá um passo para trás, ou 2 passos para trás, para depois você tentar avançar. Tudo tem um tempo. A palavra de Deus fala, tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. O problema é que tem gente querendo colher antes de plantar. Como é que você vai colher antes de plantar? Não tem condições. Para, pensa, analisa a terra, analisa a semente, a estrutura, para você começar. Faz o que é certo. Não atropela os processos. Faz o que é certo. Você que está me ouvindo nessa hora aí, analisa a sua vida nesse momento. Analise se você está fazendo aquilo que está certo nessa hora. E se não estiver fazendo o que é certo, volta. Volta para o começo. É melhor você voltar para resolver e avançar depois, continuamente, mesmo que devagar, mas contínuo, do que você ficar onde está, achando que vai chegar. Não vai chegar. É igual um carro que ele tem a potência, mas ele está quebrado, está com defeito e o cara não quer levar no mecânico. Não adianta. Seu carro vai ficar quebrado, com defeito, e você não vai avançar. Mas se você parar 1 dia, 2 dias, 3 dias, fazer a mecânica que você precisa ser feita, com certeza esse carro vai voar aí nas pistas. Aí é você. A gente tem pessoas é bastante... E é um alerta, né, que a gente faz principalmente para pessoas que trabalham no comércio. Tem gente que montou um comércio e há muitos anos tem sido escravo. Ela não sai, ela não descansa, porque ela tem que estar ali, né? Porque ela não confia a outro, o caixa. Você imagina só a situação dessa pessoa, né? Ela tem que manter o comércio aberto diariamente, porque ela não confia em sair. O que é que a Bíblia diz? Louco
Você imagina. Hoje pedirão a tua alma, o que você tem feito, para quem será? Né? Precisa rever os conceitos sobre as conquistas. Pois é. Gente, quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Muito obrigado a você do outro lado também pela audiência, a melodia. Nós estamos finalizando aqui. Está chegando o Rádio Chofer. Nosso amigo Léo Pereira chegando aí. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 16 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.